O cangaço foi um fenômeno social e cultural que ocorreu no Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e meados do século XX. Os cangaceiros eram bandos de homens armados que viviam fora da lei e percorriam a região em busca de aventuras, vingança ou simplesmente para sobreviver. A vida no cangaço era marcada por uma série de desafios e dificuldades. Os cangaceiros viviam em constante perigo, enfrentando confrontos armados com a polícia e com outros grupos rivais. Eles eram conhecidos por sua habilidade no manuseio das armas e por sua coragem em batalhas. Os cangaceiros viviam em acampamentos improvisados, chamados de covis, que eram escondidos em áreas remotas e de difícil acesso. Esses acampamentos serviam como base para os cangaceiros planejarem suas ações e descansarem entre os confrontos. A vida no cangaço também era marcada por um código de conduta rigoroso. Os cangaceiros seguiam uma série de regras e normas estabelecidas pelo seu líder, conhecido como cangaceiro-mor. Essas regras incluíam a divisão justa dos espólios obtidos em assaltos e a proteção dos mais fracos, como mulheres e crianças. Além dos confrontos armados, os cangaceiros também se envolviam em atividades como assaltos a fazendas e comboios, sequestros de pessoas influentes e extorsão de dinheiro. Eles também eram conhecidos por sua habilidade em se camuflar e se movimentar rapidamente pelo sertão nordestino, o que dificultava a perseguição da polícia. Apesar da violência e das atividades criminosas, os cangaceiros também eram vistos como uma espécie de justiceiros pelos mais pobres da região. Eles defendiam os interesses dos mais fracos e muitas vezes eram vistos como uma alternativa ao poder opressor do latifúndio e da polícia. No entanto, a vida no cangaço era extremamente arriscada e a maioria dos cangaceiros acabava morta em confrontos com a polícia ou com grupos rivais. O cangaço teve fim na década de 1930, com a morte de seu líder mais conhecido, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Hoje em dia, o cangaço é lembrado como um importante capítulo da história nordestina, marcado por bravura, violência e luta contra as desigualdades sociais. O principal objetivo dos cangaceiros durante o período do cangaço era sobreviver em um ambiente hostil e adverso, onde a seca, a pobreza e a falta de oportunidades eram comuns no Nordeste brasileiro. Eles buscavam se proteger e garantir sua subsistência, muitas vezes através de atividades criminosas, como assaltos a fazendas e comboios, sequestros e extorsão. Além disso, os cangaceiros também tinham uma postura de desafio ao poder estabelecido. Eles se opunham ao latifúndio e à polícia, que muitas vezes agiam de forma opressora e corrupta na região. Os cangaceiros eram vistos como uma espécie de justiceiros pelos mais pobres, que viam neles uma alternativa de defesa contra a injustiça e a exploração. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os cangaceiros tinham os mesmos objetivos. Alguns buscavam vingança pessoal, outros se juntavam ao cangaço por aventura ou por falta de opções na vida. A diversidade de motivações e objetivos dos cangaceiros contribuiu para a complexidade desse fenômeno social e cultural. Certamente, o período do cangaço, que ocorreu principalmente entre o final do século XIX e meados do século XX, foi marcado pela figura do cangaceiro, que se tornou um símbolo da resistência e da luta contra as desigualdades sociais no Nordeste brasileiro. Os cangaceiros viviam em grupos denominados cangaceiras ou cangaceirais, liderados por um chefe conhecido como cangaceiro-mor ou capitão. Eles se organizavam de forma militarizada, com hierarquia e disciplina, e utilizavam táticas de guerrilha para enfrentar seus inimigos. Além de buscar a sobrevivência em um ambiente inóspito, os cangaceiros também tinham um senso de honra e de justiça próprios. Eles seguiam um código de conduta chamado Lei do Cangaço, que incluía princípios como a proteção dos mais fracos, o respeito às mulheres e a vingança contra os inimigos. O cangaço gerou uma série de lendas e mitos em torno dos cangaceiros, como o famoso Lampião e Maria Bonita, que se tornaram figuras icônicas dessa época. Suas histórias foram retratadas em músicas, literatura e cinema, contribuindo para a construção de uma identidade cultural nordestina.
Embora o cangaço tenha sido marcado por atos de violência e criminalidade, é importante entender o contexto social e econômico da época para compreender as motivações dos cangaceiros. Eles surgiram em um cenário de extrema pobreza e opressão, onde a falta de acesso à terra e recursos básicos levou muitos a buscar alternativas de sobrevivência fora da lei. O cangaço foi um fenômeno complexo e multifacetado, que refletiu as desigualdades e injustiças da época. Estudar e compreender essa parte da história brasileira nos ajuda a refletir sobre as condições sociais e econômicas que ainda persistem em algumas regiões do país. O código de conduta seguido pelos cangaceiros, conhecido como Lei do Cangaço, era baseado em princípios que regiam a vida e as ações desses bandos. Alguns dos principais princípios do código eram: 1. Proteção aos mais fracos. Os cangaceiros tinham a responsabilidade de proteger os mais vulneráveis, como os pobres, os agricultores e os desfavorecidos. Eles agiam como uma espécie de justiça social, combatendo abusos e injustiças cometidos por autoridades e poderosos locais. 2. Respeito às mulheres. Os cangaceiros valorizavam e respeitavam as mulheres. Eles não permitiam que fossem desrespeitadas ou maltratadas, seja por membros do próprio bando ou por pessoas externas. A presença de mulheres no cangaço, como Maria Bonita, esposa de Lampião, também trouxe uma nova dinâmica à história do cangaço. 3. Vingança. A vingança era um elemento importante do código de conduta. Os cangaceiros buscavam vingar-se daqueles que lhes